Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro episódio do CoFoundCast. Meu nome é Diego Zagonel, sou o host desse podcast, sou especializado em gestão, tecnologia e negócios digitais. Hoje a gente está aqui para falar sobre IA aplicada aos negócios, principalmente na vida do executivo. E para isso a gente trouxe aqui duas pessoas incríveis para a gente conversar. É, a gente vai falar com o Célio Valcanaia, né, que é diretor da Renaissance Executive Forum do Brasil. O Célio, além de um executivo de carreira, ele traz décadas de experiências empresariais e ele já trabalha muito com a linha de consultoria e principalmente com a parte hoje de inteligência artificial. E para compor esse fórum aqui, nada melhor do que o filho dele, o Lucas Valcanaia, que está aqui com a gente. O Lucas é head de mercado na Singo e ele trabalha na linha de frente da transformação digital, principalmente com o mundo de RH. Então, Célio e Lucas, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do CoFoundCast. Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos ansiosos. Legal. E assim, para a gente começar, eu vou talvez fazer aqui uma jogada um pouco geracional com vocês, aproveitando, né? Até para explicar um pouco para o pessoal, mas Célio foi o meu primeiro grande CEO, já trabalhei com o Célio, e eu digo que o Lucas foi o meu primeiro grande estagiário. Que a gente Maravilha, já né? trabalhou junto, então a gente se conhece aí de longa data. A gente trabalhou, o Célio era executivo, dono da DataSul HCM, alguns anos atrás, né, Célio? E tem aí uma longa bagagem eh, nesse mercado, né? E o Lucas veio acompanhando durante bastante tempo. Então, para a gente começar o nosso papo aqui, queria falar com vocês um pouquinho sobre a realidade, tá, do executivo hoje, né? Para a gente primeiro falar um pouco sobre o que os líderes de mercado estão enfrentando hoje com esse cenário que está se colocando da inteligência artificial, né? Então, eu vou começar um pouco contigo, Célio. Depois de tantos anos no mercado, né? Sem querer sacanear, tantos anos no mercado, né? Mas como é que você vê a vida do executivo hoje, né? Como é que você está vendo a vida desse executivo frente a esse cenário que a gente está vivendo aí de transformação digital e, na verdade, absurdamente acelerado pela IA, né? Sim, sim. Eu penso que a vida do executivo, ela está mais sob pressão. Está sob pressão porque a IA, e sempre que vem uma nova tecnologia, ela muda o comportamento do consumidor. Então, uma empresa, ela não faz e bota no mercado, ela tem que atender uma demanda de mercado. Uhum, E esses consumidores são afetados pela IA. Todo mundo é afetado pela IA. sim. O E ser não, humano é afetado pela o IA, ser né? humano é afetado pela IA. E não está claro o que vai resultar disso. Não está claro. Então, a maioria dos executivos que eu conheço muitos, eles estão na fase das tentativas. Estão tateando por aqui, tateando por ali, faz um projeto de IA aqui, alguns estão um pouco mais avançados, outros ainda estão bem embrionários, mas a IA, ela vai afetar a tomada de decisão, porque a IA encurta caminho. Ela vai afetar ou você acha que já está Não, já afetando? está afetando. Coisas que demoravam semanas para fazer, a IA faz em um dia, às vezes em segundos. Então, o processo de decisão é acelerado. Só que isso não pode ser entendido como uma vantagem competitiva, porque acelera para todo mundo. Então, se você na sua empresa não for atrás, não entender o que está acontecendo, você fica para trás. Eu percebo isso no mercado que, assim, a IA, ela tá aí, tá todo mundo falando, obviamente, muita gente aproveitando o hype para vender coisas, Uhum. né? Mas na prática, quando o cara vai para o dia a dia dele, às vezes o cara trava, né? Na hora de executar um projeto, na hora de realmente tirar aquilo de uma pessoa, ganhar confiança, passar para uma inteligência artificial. E aí você falou de afetar a tomada de decisão, né? E aí eu vejo os executivos correndo atrás de informação, tentando entender quanto disso é realidade e quanto disso é hype na tua visão, né? Porque a gente vive uma série de hypes nos últimos anos, Sim, acelerado por pandemia e tudo mais, né? O metaverso morreu semana passada. exatamente. Talvez volte, né? Estava me recordando aqui do metaverso.
Eu vejo que a IA, para ela de fato ser implementada nas organizações, tem que ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Claro que tem que ter abertura para ela ser implantada, mas se o presidente mandar implantar IA, e onde for possível, não vai funcionar. Porque é preciso mudar o mindset das pessoas que trabalham lá. Se essas pessoas não entenderem que IA é uma coisa boa, que às vezes ele vai ter que mudar de posição, vai ter. E se todo mundo não entender que é preciso se reinventar, não vai acontecer, porque vai ter gente trabalhando contra. E a maioria dos projetos de mudança no mundo não dão certo porque tem alguém que é contra. É, Então, eu acho que o ponto aqui é como é que a gente coloca todo mundo na mesma página. Primeira coisa, entender as possibilidades com IA e depois implementar. Porque, no fundo, se a gente não produzir algum resultado prático, não vai servir para nada. fica só na beleza, né? E aí, cara, até contribuindo um pouco com o que você está comentando, é, a IA, por ela ser uma tecnologia de baixíssima fricção, né? Ou seja, é muito fácil de usar uma IA gerativa como o ChatGPT, esse tipo de coisa, muita gente está adotando e acho que essa tecnologia, mais do que as do passado, tem gerado um certo medo, que na minha visão, até certo ponto é injustificado, das pessoas como um todo que vai roubar o meu emprego, vai roubar o meu trabalho. Eu que sou analista, eu que sou assistente, eu que trabalho preenchendo planilha. Isso é algo que, se não vem de baixo para cima, como você comentou, e sim de uma ordem do presidente, né? É muito complicado de a empresa tirar todos os proveitos e todo o benefício que a IA pode trazer. Então tem que ter muito cuidado com a cultura mesmo. Acho que pega bastante. Eu tô usando bastante no meu dia a dia para uma série de questões, mas eu percebo que a IA é uma tecnologia absurdamente sedutora. Talvez pe- poucas tecnologias talvez são tão humanas ou chegaram tão perto de um ser humano quanto é conversar hoje com uma LLM. Sim. E eu acho que isso seduz as pessoas e leva as pessoas a acreditarem até em potenciais que ainda não existem em alguns casos. E eu acho que a gente está passando por um momento ainda um pouco de distorção desse cenário. E aí as pessoas estão tentando se encontrar, né? Normal, acho que normal de toda a mudança significativa, né? Sim, sim, sim. Mas, Quando inventaram a carroça, foi assim. então, Isso é, quando inventaram o rádio, quando foi assim, inventaram foi assim. tudo. E eu acho que a IA, ela é realmente uma invenção geracional, né? É uma mudança de era dentro do que a gente vê. Mas aí eu vou puxar um pouquinho para o Lucas aqui, que atua aí no mercado, uma série de clientes, executivos. O que você escuta dessa galera? O que essa galera hoje chega para você? O que eles reclamam ou sobre IA ou qual a demanda deles sobre IA? Diego, eu, eu recentemente fui para a área comercial, então tem sido muito corriqueiro conversar com os executivos da área de RH e TI, principalmente, né? São duas visões muito diferentes, tá? O que eu percebo? Pouca gente tem uma demanda estruturada sobre IA. Pouca gente tem aquela visão assim, poxa, eu preciso de IA para isso aqui. Eu Uhum. preciso atingir esse objetivo com a IA. O pessoal está no mesmo hype da tecnologia como um todo, né? Quer tecnologia por tecnologia e não tecnologia por resultado, né? Costumeiramente, Diego, a gente chega lá nas reuniões para fazer aquele discovery com os executivos e a pergunta é assim, ó, cara, me mostra o que tu tem de IA aí. Tipo Então, assim, assim, o cara. deixa eu ver. Tipo, parece um showzinho de mágica, né? Faz uma magiquinha aí pra eu ver. Exatamente, cara. E eu sempre busco, nesse momento, falar o seguinte: nós temos que desmistificar a IA. Então, é, Que é sair um pouco do hype e ir isso. para o mundo real, onde ela realmente se aplica, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, nós, por exemplo, temos lá uma série de casos de uso, né? Que aí a gente já discute de uma forma um pouquinho mais detalhada com os executivos, com os clientes. Mas a primeira demanda é impressionante. É, vem uma visão desestruturada. Como é que a gente trabalha isso? Eu acho que nós que trabalhamos nessa área de IA, e aí eu não falo da minha empresa, mas eu falo de nós como um todo, né? A gente sempre precisa buscar assim, cara, qual que é o teu problema? Qual é a tua dor? Uhum.
Porque tem muita gente que quer IA para resolver algo que uma automação resolve, uma Isso. automação simples. É, exatamente. Então, E uma LLM é cara. Quando o pessoal começa. é muito O caro. pessoal primeiro vai naquela questão, putz, vamos fazer rodada. Aí quando o cara olha a conta, daí fala, peraí, isso aqui eu podia resolver sem uma IA. Exatamente. E aí, ou você põe, né? Pô, você quer usar uma LLM pública, é mais barato, mas é pública. Nenhuma empresa vai colocar os seus dados de gestão de pessoas Sério. numa LLM pública, né? Isso é Quer dizer, algo. coloca. É, Colocam, né? coloca, Tem né? casos famosos aí de empresas que Talvez coloquem colocaram. até sem saber. Ou o funcionário está colocando lá e ninguém está sabendo, né? Exato. Que é outra discussão muito grande, que é essa parte política, né? Tem que tomar cuidado. E até entrando um pouquinho mais nessa parte prática da IA. Eu particularmente, eu trabalho com times de desenvolvimento, outros também trabalham, né? Eu estou ficando meio viciado em ficar conversando com o Lovable, né? Que hoje é a startup que cresceu mais rápido na história, né? Que é geração de códigos e programas baseado em linguagem natural. E é um absurdo a capacidade que está, e eu acho que esse mercado de programação ele vai entrar muito rápido naquele vértice, naquele vórtex, né, da transformação digital lá de 2015 e, cara, vai transformar isso muito forte. Mas aí eu vou puxar um pouco para o Célio, nessa experiência prática e executiva, né? Como é que foi a tua... Você tem alguma experiência que no teu dia a dia, como executivo ou orientando executivos, você já aplicou uma IA? Você pode trazer para a gente algum exemplo prático mesmo, pode ser? Na minha vida pessoal, eu uso um pouco para fazer geração, fazer prospecção, algumas coisas assim. Bom, Agora, na minha vida como consultor, eu tenho os meus clientes. E aí eu tenho visto projetos bastante avançados. Eu tenho uma empresa, eu posso citar o nome, porque ele mesmo fala, que é a Condor, em São Bento do Sul, legal. que tem um projeto muito, muito avançado, mas que teve que acontecer o projeto. Não foi uma coisa que um dia alguém baixou uma norma, agora vamos implantar IA. Não, não. Eles começaram comprando dados, IA funciona em cima de dados. Aham. Compraram todos os dados dos pontos de venda, trouxeram isso para dentro, depois de 2 anos alguém pediu, o que você vai fazer com esses dados? Todo dia chega aqui um arquivo gigante. Então, aí eles entenderam que eles tinham que usar aqueles dados, e hoje todo esse trabalho de analisar, comparar e gerar oportunidades de novas vendas é feito com IA em cima dessa base de dados, que é uma base de dados gigantesca. Esse é um caso bem avançado. E que uma grande realidade do mercado, talvez num exemplo oposto, né? Porque assim, poucas empresas têm os dados tão bem organizados a ponto de conseguir rodar uma LLM Sim, bem feito, né? Ou sim. seja, há 2 anos atrás, a moda era falar da jornada de dados, né? Aí, quem não passou na jornada de dados já quer ir direto para IA, mas fala, cara, peraí, e aí, como é que você... Calma, né? Calma, né? E a jornada de dados, cara, numa empresa grande é 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da Sim, empresa, sim, é um absurdo. Nós temos um parceiro que mexe bastante com IA, que é a Integration, e ele fala assim, bom, o pessoal me fala assim, não, mas o meu setor não tem dados. Tem. Existem dados Todo hoje mundo tem, disponíveis para todos os todo setores, mundo tem. alguns são mais difíceis Claro. de Extrair. conseguir, de extrair, de formatar, mas tem dados, tem. Todo mundo pode ter uma IA e com grande sucesso. Todo mundo pode ter. Com os meus analistas no dia a dia, a gente já vem conversando muito, porque a gente ainda tem uma prática, as empresas têm uma prática ainda muito de estruturar dados, fazer dashboard. Fazer dados, estruturar. E aí esse dashboard vai para alguém. Esse alguém olha aquele dashboard e não toma uma ação. Resumo da ópera. Quanto que você gastou de dados e dashboard e aquilo não gerou nada, né? Então, assim, a gente está discutindo bastante como é que a gente faz para, cara, a IA já acessar esses dados e dizer o que tem que fazer, aonde que você tem que mexer. Eu chamo isso de IA proativa. Ela vai mandar a instrução para o vendedor ou para quem quer que seja, ó, tem que fazer isso aqui. Dá uma olhada nisso. Pegar um caso bem prático, o Léo, esses dias estava fazendo uma prospecção, ele não estava conseguindo avançar com a prospecção.
Aí ele pegou todos os dados da prospecção, começou a conversar com a IA e a IA começou a trazer insights de como fazer a abordagem. Ele reverteu a abordagem. Sim, o poder do negócio, quando bem usado, é um negócio Sim. forte, né? Isso leva a um problema, né? Eu acho que estou me antecipando aqui um pouco, É, mas já que fica à estamos vontade. leva a um problema que é a preocupação que as empresas têm com a segurança dos dados. Isso eu vejo muito forte o cybersecurity, porque nem todo mundo está preparado e é muito fácil os teus dados irem parar na rede pública Provavelmente, muitas vezes já estão, né? e muitas vezes já estão. Muitas vezes já Você só estão. não sabe, mas já estão. A gente escuta periodicamente um vazamento massivo de dados de uma empresa grande. Você vê todo ano alguma empresa grande, aí acontece aquele vazamento, né? E aí? E depois, o que Não, acontece? não tem o que Cara, fazer, não tem o que fazer. esses dias eu recebi um e-mail de uma empresa dos Estados Unidos sobre um processo coletivo contra uma empresa falando, ó, pode ser que os teus dados tenham vazado e você tenha direito aqui a $12 de... mas assim, cara, né? Hoje vaza e beleza, né? Então, assim, é... a gente está vivendo um cenário complexo e provavelmente a IA vai avançar bastante com isso. E tem um lado também bem obscuro disso, né? Que é o uso da IA aí na Deep Web, na Dark Web, onde o pessoal está começando a fazer robôs do mal, né? E aí, cara, entra num É, cenário é, bem complexo, é né? que quando você olha para a história da humanidade, do ser humano, e como nós nos comportamos e como nós nos reagimos, a regulamentação sempre é uma reação. Algo que deu errado. Acontece que deu algo que deu errado. Isso. Então, assim, se você compara hoje, por exemplo, um médico, quando se forma, ele faz o juramento de Aham. cuidar dos pacientes, ser ético, etc. Um programador que faz um programador na inteligência artificial que pode prejudicar milhares de pessoas, que juramento ele faz? Nenhum, né? Nem Então, falta ainda. que formação, que capacitação, que orientação. Né? E o poder tá ali, né? Tá, Tá na tá. mão dele, né? Não, e agora tu imagina o seguinte, saiu agora uma estatística, se não me engano, já são bilhões de prompts por dia lá no ChatGPT, né? Há um mês atrás, 2 meses atrás, o ChatGPT fez um rollback de uma alteração que eles fizeram. Isso, inclusive, foi publicado. A própria OpenAI publicou um artigo sobre isso. Fizeram uma alteração lá em algum ponto lá da LLM que fez com que a IA passasse a concordar mais com o que o usuário falava, inclusive em coisas ilegais, coisas proibidas, coisas que ela deveria Aham. trazer uma visão mais cautelosa. Isso ficou algumas horas no ar e eles já pegaram e já fizeram o rollback. Mas vamos imaginar, né? Hoje É, o são poder bilhões de disso, prompts. né? Olha, O olha o poder poder disso. disso, né? E aí tem uma outra preocupação que eu vejo, além do cybersecurity, né? Que é o quanto que as pessoas vão ficar dependentes. É. Eu herdei algumas contas comerciais, ou 5, 6. E pegando o caso do Léo que você comentou, né? A gente não estava conseguindo mais contato com essas empresas. Cara, eu peguei todo o nosso histórico, exatamente isso. Fui lá na IA, acho que usei o ChatGPT mesmo. Falei, monta um discurso matador para eu É isso aí. ressuscitar. Metade das contas eu ressuscitei. Um discurso bacana. Mas assim, será que eu aprendi alguma coisa? Será É. que eu evoluí como um profissional? Sim, eu só usei a IA, Mas né? é a evolução, né? É a evolução da humanidade, querendo ou não, né? A gente sempre está se apoiando em alguma tecnologia que surgiu, Não, né? tá certo, cara. Porque hoje, se a gente for olhar, né? A gente não sabe como é que um computador funciona por dentro, mas a gente só usa ele, né? É o que vai acontecer, né? Eu Ah, sei. Tá bom. desculpa. Alguns sabem. Não sabe, Eu tenho uma noção com o meu cursinho de mecatrônica lá também, tá? não tem nada. Mas vamos falar do lado positivo, acreditar um pouquinho na humanidade, Sim. Lucas. Que me fala de uma situação real, assim, nos teus projetos, onde você viu a IA realmente mudar a vida de um executivo, tá? Cara, assim, ó, eu vou dar o meu próprio exemplo. Hoje eu sou um executivo da área de marketing, né, comercial, e a gente tinha no começo do ano, logo que eu assumi, uma meta muito agressiva de geração de leads, Uhum. né? E aí, logo que
começou esse processo que eu, enfim, entrei, entendi um pouco mais como é que funcionava, eu descobri uma coisa incrível, que acho que várias empresas passam por isso. A gente demorava 1, 2 dias para fazer indicadores de campanhas diárias. A gente não tinha números, não tinha como tomar a decisão para avançar da melhor forma possível no que diz respeito à nossa estratégia de conversão. Então, a gente começou lá um trabalho que tinha 2 pilares: produtividade e tomada de decisão. A gente usou a IA para automatizar os nossos processos de geração de conteúdo, e aí, claro, com curadoria, né, tudo. E nós integramos 4 sistemas usando a IA, usando N8N, Make, que são Uhum, uhum, ferramentas de agentes, né? uhum. E nós fizemos todo um mapeamento dos processos que nós tínhamos de criação, editoria, e também reduzimos em 50% todo o nosso tempo que a gente demorava lá. Então, a gente fez com que o nosso tempo de geração de indicadores caísse muito. E fosse assim, cara, quase em tempo real. Resultado: a gente perdeu duas pessoas no time, eu não substituí, Sim, porque não precisava, não fazia né? mais sentido. E a gente saiu, a gente tinha lá X, a nossa meta era duplicar, aumentamos em 6 vezes, em 4 meses, Geração de leads. geração de leads. Legal. O que gerou um fluxo comercial, cara, fantástico. Sim, baita exemplo. E o que a IA fez aqui? Cara, a IA não fez nada. Esse é um exemplo da pessoa utilizando a IA mas para um objetivo de negócio. Então, quando a gente fala, pô, a IA ela é importante, ela faz a diferença se a pessoa que está operando sabe o que ela quer, né? Foi o caso. Então, Você já tinha um que, objetivo bem delimitado, sim, você cara, estava com dificuldade, eventualmente, ou tempo para implementar, e aí ela veio e acelerou o processo. sim, Que é um pouco daquilo que você falou no início, né? A dor estava bem estabelecida, opa, eu tenho uma aplicação. Que eu acho que vem daí da racionalização de como usar a IA, na verdade, como usar muita tecnologia, né? é, Que tecnologia por tecnologia nunca gerou nada, né? A gente sabe que se não está resolvendo o problema, e a gente tem muita tecnologia por tecnologia, muita venda de tecnologia por tecnologia, mas que no final das contas não gera uma nota fiscal, ou não reduz um custo, ou não faz qualquer coisa que agrega para o negócio, né? isso aí. Mas a gente está falando desses exemplos, mas o Célio comentou no início sobre a questão da própria resistência, né? Na adoção. Sempre que a gente, cara, vai fazer uma coisa nova, a gente tira as pessoas de um estado de conforto. A natureza do ser humano é sempre voltar para um estado de conforto, Bom, né? É totalmente normal. Eu fico muitas vezes provocando meu time, falando de trazendo ferramentas. Eu vejo alguns que olham com interesse, outros olham com receio, né? E eu acho que é da natureza do ser humano. Mas, Célio, você, quando você começou a ver esse cenário, sim, para ser bem sincero, você teve algum receio? Você sentiu alguma ameaça em relação a isso? Como é que foi a tua percepção de quando você teve os primeiros contatos aí com uma IA generativa? Na verdade, eu tenho receio até hoje. Eu tenho receio até hoje. Eu também. quem não tem, né, cara? Porque eu sempre procuro olhar holisticamente para as coisas, né? Então, assim, primeiro, será que a IA não vai separar o mundo em 2 classes? Os que têm acesso e os que não têm acesso? Nós sempre procuramos dividir. Será que não vai acontecer isso? Né? A IA, por exemplo, ela mudou a forma como a gente tem que ensinar as crianças, ela mudou a forma como tem que se formar executivos. É, talvez ela já tenha mudado, mas o mercado ainda não mudou a Não forma, né? mudou, não mudou. A gente tem um método de ensino de 100 anos Pois é, aí, pois é. implementado até hoje, né? A, um amigo meu está falando que o filho dele faz medicina na UFSC e agora no último semestre foi a primeira vez que todos os alunos passaram uma disciplina com conceito A. Fizeram um trabalho maravilhoso. Feito por quem? Pelo chat GPT. Então, pergunto, para que isso?
Isso precisa, então, esse é o meu principal receio, de que a gente vai, de novo, isolar. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, tem pessoas que não estão aptas para trabalhar com IA, nem com tecnologia. E, ao mesmo tempo, do outro lado, faltam pessoas habilitadas, capacitadas para trabalhar com tecnologia com IA. Aham. Então, a gente tem aqui gente sobrando e vaga sobrando. Não vejo nenhuma ação aqui para tentar pesquisar nessas pessoas aqui quem daqui podia ser pensado por um lado de cá e nem o que nós vamos fazer com o Zucker para ser resolvido. Porque o objetivo, eu imagino que na essência, o objetivo da IA tem que ser melhorar a vida do mundo, tem que levar o mundo para Exato, frente, exato. né? Então, eu não vou ter que dizer que seja receio, essa é a minha grande dúvida, minha grande curiosidade. Eu quero ver como é que tudo isso vai evoluir. Para essa linha de resistência, e aí eu tenho uma teoria geracional, né, as coisas não são muito por acaso. Hoje em dia a geração Z está sendo arduamente criticada por uma série de fatores. Eu acho que é a melhor geração que existe para lidar com IA, porque eles não querem fazer aquele trabalho que a gente fez. Tu é a geração Z? Que é mesmo? Eu não lembro, mas acho que tu é a geração Z. A geração Z não quer fazer o trabalho que o Célio fez, talvez que eu tenha feito um tempo, porque já tem uma percepção de que é inútil esse trabalho. E aí eu acho que uma pessoa com um mindset desse está muito mais apta a trabalhar com uma IA, porque ela abre mão daquele trabalho operacional para a IA fazer e não gera resistência na adoção da IA. Se você pegar outras gerações, às vezes a resistência é muito maior, porque o cara começa a ficar confrontando aquilo. Eu acho que a geração Z, ela só aceita, na verdade, ela é o que ela mais quer. Ela quer que alguém resolva os problemas, eu diria, os problemas burros do mundo, né? As coisas repetitivas, para que você possa ter mais qualidade de vida, para que você possa ter uma evolução. Então, assim, essa é a minha teoria. Agora, se isso vai se comprovar ou não, mas tem menos resistência. É uma geração que tem muito menos resistência. Eu vejo assim que é o grande momento para que a humanidade pode dar um salto. Porque assim, todos nós aqui somos frutos de alguém que foi operário, agricultor, lavrador, Isso. passou a vida abrindo e fechando porta de forno, taxista, motorista, e nada disso mais é necessário, Isso. entendeu? Então eu concordo contigo, as gerações que estão chegando nem vão saber que isso existiu. A minha esposa estava num curso domingo e aí o pessoal estava falando que não sabe como era o mundo sem Uber. Não consegue entender como era o mundo sem Uber. Aí ele falou assim, mas como assim, gente? Pera aí, e telefone? Vocês sabiam que a gente ficava no orelhão, numa fila, esperando alguém te ligar em algum momento? Então, assim, talvez a minha geração aí, estou perto dos 40, chegando aos 40, a geração anterior, a gente tem uma noção de como era e de como está. Essa nova geração, eles não fazem a mínima ideia de como era. Mas isso diminui, acho que, muito a resistência, porque basicamente eles entendem aquilo como um commodity e eles vão olhar disso aqui para cima, Claro, para frente. E claro. eu acho que é a parte mais. É assim que a Que humanidade. deveria ser. Isso. Mas a gente sabe que. O que nos trouxe até aqui não é o que nos leva daqui para frente. Então não precisa saber. Deixa É, pra lá. é. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar quando não existia microinformática. Eu vi o microcomputador aparecer, entrar nas casas. A computação era um negócio. Eu comecei a trabalhar com os mainframes. Depois veio a microinformática, veio o telefone celular. Eu vi o primeiro fax, É, o primeiro modem. eu não sou tão velho assim, mas quando eu fui no meu colégio e eles tinham instalado a internet, Pois é. e eu pude acessar a internet, a primeira coisa que eu quis fazer foi acessar o site de um museu, porque falavam que você podia visitar lugares do mundo. Aí a máquina travou, Claro. e aí eu não sabia o que fazer. Eu dei o famoso DDoS na máquina, que era aquele desliga a máquina, mas eu sabia que podia queimar a máquina. Meu, olha o nível do negócio. Eu só saí do laboratório e deixei aquela máquina lá e com a cabeça falou: Meu Deus, acho que eu estraguei a internet. Cara, Cara, mas assim, ó, nesse nível. eu me lembro do dia que lá em casa o pai falou, ó, nós vamos colocar a internet aqui em casa. Isso foi o quê? Você lembra disso? 11? Foi 99, Pô, sei a lá. gente tá entregando muita idade aqui, hein? Tá ficando É, complicado o negócio melhor a aqui. gente seguir. Cara, me diz uma coisa, Lucas.
essa diferença geracional em relação à adoção da IA, você entende que ela existe? Qual que é a tua visão em relação à adoção e às gerações em relação a isso? Cara, Diego, eu acho que, assim, como qualquer tecnologia, é, sim, existe uma diferença, lógico, né? No caso da IA, eu acho que é um pouco pior. Por quê? Porque a cada semana que passa, a gente tem centenas de coisas novas E e é você. literalmente Não, toda semana, né? eu não estou brincando, Eu sei, literalmente centenas de eu tô coisas novas. acompanhando e é toda semana. E, cara, é uma loucura. E só que, assim, ao mesmo tempo que é pior por isso, ela também é melhor porque ela é uma das únicas tecnologias que eu, pelo menos, presenciei chegando que a fricção do uso Muito é baixo. muito baixa, Muito porque ela é conversacional. É isso que eu chamo de uma tecnologia sedutora. Ela é Exatamente. muito baixa a fricção. Então, a hora que. E ela te responde. Não, E ela é educada. ela é E educada. você xinga ela e ela E fala ela. desculpa. E ela é Cara, educada. Aí e você assim, ó, fala, acho que eu não vou falar mais com o ser humano, eu vou falar com essa eu vou te pessoa. falar, além disso, tu faz uma. Tu pede algo para ela e ela te responde já com uma sugestão do que tu quis que ela Do pode próximo fazer. passo. Aham, Daí tu dá o fala follow-up. assim, putz, Dá o follow-up. aí que tu sabe como tu é limitado, né? Então, eu penso que ela é mais. Por ela ser mais sedutora, acho que essa palavra ficou legal. Ela é mais viciante, né? Eu, a- eu penso que a gente vai ter uma dificuldade menor de engajamento das pessoas para um uso mais básico, né? Claro, aí o uso mais avançado, que exige um estudo, né? Eu acho que vai ter aí sim uma certa diferença. Mas na minha bolha de TI, eu não percebo uma mudança, uma diferença tão grande. Só que, Entre as gerações. é, só que eu tenho consciência que eu vivo Mas, na bolha, né? sim. Mas e no caso do Célio que está em vários clientes, vários cenários, como é que se enxerga essa diferença geracional? Você percebe isso? Percebo sim. É, eu acho que muita gente desiste, assim, gente com mais idade, da- por causa disso que vocês falaram, mudança muito rápida, né? Muito rápida. Mas eu também acho que a diferença geracional ela não é só por causa da idade. Então eu vejo pessoas de 80 que usam e eu conheço Uhum, pessoas de 40 que não querem usar. uhum. Então tem também um pouco do modelo de cada um, Modelo mental do de modelo cada um, mental de ou a cada área de um. atuação, né? Que nem o É, Lucas falou, né? é. Eu, por exemplo, eu fui no médico, eu fiz uma ressonância magnética, peguei o resultado e fui lá no chat GPT, falei, analisa isso aqui para mim. Daí ele me analisou tudo, explicou certinho, sugeriu até as perguntas que eu deveria fazer para o médico. Daí eu fui ao médico e falei para ele, olha o que o chat GPT me falou. Ele Eles, falou, eles adoram isso. ele falou assim, incrível, também uso o chat GPT. E era no seu de idade. É que antes era o Google, né? É, Antes era o cara viu no Google e tudo no Google acabava em não, algum diagnóstico de câncer, né? Tudo que você coloca lá, meu Deus do céu, agora é o chat GPT, né? é. É, Cara, mas, então assim, só para encerrar aqui, Lucas. Então, eu acho que depende muito da pessoa. sim. Depende da pessoa. Talvez do ambiente que ela está exposta, E a isso também provocação. não tem só a ver com inteligência artificial, tem a ver com modelo de vida. Tem pessoas que decidem ficar velhas cedo Sim. e se isolam, ficam em casa vendo sessão. Eu tenho um amigo que fica em casa vendo sessão da tarde. Ainda existe Nem isso. sabe o que é inteligência, nem sabe o que é inteligência artificial. E se você vai falar com ele, daí por não conhecer, é do contrário. Sim. Mas assim, ó, o que eu ia dizer, você falou sobre essa questão da pessoa desistir, né? Eu ministrei um curso aí recentemente para algumas pessoas e entre eles estava o meu cunhado. E ele é um cara que não, assim, não tem tanto domínio. Tá aprendendo e tal. Aí eu mostrei lá um prompt que eu uso, cara, um prompt gigante, assim, cheio das coisas. Beleza, tal. E passou aí, depois do curso, ele falou, cara, gostei do teu curso, mas quem me tranquilizou não foi tu, foi o teu irmão. Por quê? Não, quando o teu irmão falou que tu demorou um mês para fazer aquele prompt, aí eu me tranquilizei, porque eu pensei assim, poxa, eu estou muito longe disso. Eu não sei, eu já tinha desistido. Então,
como é importante as pessoas elas terem a consciência de começar pelo simples, pelo fácil. E aí, às vezes, nós aqui queremos educar e a gente vai muito rápido e tem essa. Putz, não, é muito difícil. Cara, tu sabe que eu tô ficando viciado em fazer prompt. E aí eu já percebi que o meu comportamento com as pessoas está mudando por causa disso. Porque agora, toda vez que eu vou na IA, eu paro, penso, estruturo tudo que eu quero para pedir. E muitas vezes no dia a dia você só vai pedindo meio aleatório e você não explica o contexto para IA. Você tem que. Agora eu chego com as pessoas, eu explico o contexto, mas no final vem assim: faça isso, isso, isso. Cara, impressionante. Você começa a mudar realmente o teu comportamento, cara. Mas assim, ó, vamos falar também um pouquinho de, além dessa diferença geracional, voltando um pouquinho para o executivo do amanhã, tá? Então, assim, como que esse executivo, vocês estão enxergando esse executivo no amanhã nesse cenário? Eu sei que a gente ainda está meio caótico, assim, né? Uhum. Tá meio um pouco no meio de tudo aqui, mas assim, como é que vocês enxergam esse executivo daqui 2, 3, 4, 5 anos? Eu não sei nem se dá para traçar um horizonte tão longo assim. Olha, Diego, assim, a minha. O Célio tem um convívio mais com o C-Level, eu tenho um convívio mais com os executivos de meio de Aham. gestão, né? Gestores, diretores. O que eu penso, assim, eu, é impossível prever, mas o que é fato é que o mundo daqui 1, 2, 3, 5 anos vai estar tanto em mudança como ele está hoje. Então, acho que a mudança não vai desacelerar, Só, senão só deve acelerar. aumentar. E eu vejo dois grandes perfis de gestor. Primeiro, aquele gestor hands-on, que vai ser o super-humano. Então, assim, o cara vai usar a IA para fazer tudo que, de repente, um analista fazia para ele antes. Uhum. Vai pedir para analisar relatório, puxar dados, integrar, enfim. E vai ter um outro tipo de gestor que até já tem hoje, que é o mentor, que é a pessoa que vai trabalhar mais com a visão do emocional, mais com a visão de posicionar as pessoas para tirar Que o ser o melhor humano, resultado. vai continuar precisando de outros Vai, seres humanos para serem cada mentorados, vez mais, guiados né? e liderados, né? E aí, só que o que eu acho que não vai mudar é aliás, eu acho que até vai ser mais exigido é a experiência da pessoa. Porque a experiência é algo que a IA não tem. Então, na minha visão, o executivo mais valorizado, paradoxalmente, né, vai ser aquela pessoa que com muita experiência de negócio. Porque isso é uma coisa que a IA não tem. E Imagina. talvez experiência de humanidade, né? Com as Pois é, pessoas, né? é isso aí. O que que tu acha? Inclusive pegando um gancho nessa linha de humanidade, aí eu trabalhei na empresa do Célio, uma das minhas primeiras empresas que eu trabalhei, e uma empresa que tinha uma humanidade muito grande. O olhar por pessoas lá na DataSul sempre Tenho saudades. Puxa saco. era um destaque. Desculpa aí, mas era um destaque essa parte humana. E aí, se a gente for olhar um pouquinho lá para trás e falar dessas habilidades clássicas de liderança, né? Quais ainda você acha que vão valer no futuro? Você acha que no futuro será talvez um resgate das habilidades mais antigas, digamos assim, mais humanas de gestão? Como é que você vê isso? Sério? Eu vejo que, quando a gente olha para a liderança do ponto de vista tradicional, ela se resumia a comando e controle. Uhum, O controle todo vai ser feito pela IA. certeza. Tudo. Tudo. Não sai preocupar com. Isso vai ser feito pela IA. Mas o comando, O comando não. E o comando não pode ser mandar e obedecer. O comando tem que ser de tal forma que a pessoa faça. Por isso que eu acho que a função de gestão de pessoas, ela tem um papel fundamental, ela vem ganhando relevância, né? É relevante hoje, mas vai aumentar. e talvez aquela linha do gestor de pessoas focado, eu vou falar de pagadoria, né? Focado em números,
ele vai cada vez diminuir mais, porque isso é né, Pagadoria vai ser, facilmente pagadoria vai ser substituído, IA. né? Mas o desenvolvimento Aham. organizacional, ainda, né, pegando os termos, né, Legal, o legal. DO, né, AT, né, administração e treinamento, ainda lembro, né, administração e treinamento, Treinamento. desenvolvimento de pessoas. É, Talvez esse seja o futuro na tua visão? tem uma palavra que é bastante usada no mundo do RH, que é o engajamento. 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 Eu acho que esse é o ponto. Como é que eu boto essas pessoas nesse cenário, no barco que eu tenho que pilotar? Como é que eu boto? Não vai mais ser na porrada. Uhum, Também não creio que vai ser por dinheiro. sim. Dinheiro é importante, mas não é o que decide. Então, eu tenho que estar preparado para entender como eles se comportam, o que que eles querem, o que que eles buscam, para fazer com que eles embarquem no barco. Considerando que está difícil recrutar, está difícil manter das pessoas na empresa hoje. Então, Mas esse papel talvez pelo próprio modelo das empresas ainda estarem no modelo no antigo. modelo antigo. Sim, sim, sim. Isso Ah, E é, aí falta essa visão do gestor, né? por exemplo, nós temos um trabalho numa empresa, levamos lá um especialista, uma senhora, a empresa tinha um turnover de 10% ao mês. Entrava e saía um caminhão de gente todo mês. E a reclamação da empresa era como é que eu faço para contratar gente? E a mulher chegou, olhou para o presidente e falou assim: eu acho que a tua pergunta está errada. A tua pergunta deveria ser: como é que eu faço para parar de perder gente? Isso Então, aí. então esse é esse. Como é que eu cuido? Como é que eu cuido do meu rebanho, das pessoas que estão aqui, das pessoas que. Porque ninguém mais quer um trabalho para ganhar por trabalhar. As pessoas querem participar de um projeto, se desenvolver, crescer. E quem conseguir fazer isso vai Acho trabalhar. que isso está muito atrelado ao próprio desenvolvimento da sociedade, né? À medida que a sociedade evolui, você vai subindo lá na piramidezinha de Maslow, você vai querendo coisas, né, Cada vez melhores. cada vez melhores, é normal. Outras sociedades, talvez menos desenvolvidas, você ainda aceite determinados níveis de trabalho, mas é muito É, nítido. mas é por tempo limitado. E a IA provavelmente vai comer uma fatia grande da base disso, né? Vai. Eu Aí que vem vejo, o ponto, né? você já deve ter visto, né, pessoas como Elon Musk, por exemplo, defendendo um salário mundial para as pessoas que não Sim, conseguem emprego, porque sim. vai existir. E houve um fato semelhante em 1900, quando teve a revolução mecânica, quando apareceram os tratores, os caminhões, isso despediu muita gente do setor agrícola dos Estados Unidos. Sobrou muita mão de obra. Eles não tinham o que fazer. Aí o governo, no Uhum. papel de governo, de fato, chamou esse pessoal todo e falou assim: nós vamos capacitar vocês. E eles criaram um movimento, levaram todo esse pessoal para a escola e prepararam eles para trabalhar na indústria. E a indústria fez um boom. Sim. Fez um boom. Porque nós estamos num momento que a população mundial vai entrar em declínio. Já está meio que estabilizado, vai entrar em declínio. E aí, Quem que vai fazer? e aí o que vai fazer? Né? E aí, até pegando o gancho, como é que a gente está falando de educação? É, Vocês acham que a IA vai mudar a forma com que os executivos vão se desenvolver daqui para frente? Cara, eu vejo que já está mudando, né? Não é só se desenvolver, mas como eles vão aprender, né? Talvez a gente ainda fala de métodos de educação antigos, mas apesar de terem já uma série de novas abordagens, mas como é que vocês acham que a IA vai impactar na linha de educação executiva? Eu vejo sob duas óticas essa tua pergunta, Diego. Primeiro, assim, ó, eu percebo que a IA ela vai oferecer uma mentoria personalizada para cada um. Já é, né? Já Hoje, é. se o cara quiser, já é, né? Então, hoje tem um executivo em uma situação complexa, ele pode descrever lá para a IA, e não em várias IAs, inclusive, né? E ele vai ter ali uma sugestão de ação, insights, ideias. Não necessariamente ele vai ter que seguir aquilo, mas é um meio de ele ter essa mentoria própria, né? Esse eu acho que é um ponto que vai trabalhar muito forte ali no desenvolvimento dos executivos. Além disso, tem uma outra coisa que é assim, eu entendo que as pessoas talvez elas parem de aprender tão profundamente.
e passem a usar a IA para fazer coisas que elas talvez não queiram aprender. Então, volto naquele exemplo. Na verdade, assim, para que aprender, né? Por que que tem que aprender que a capital de Portugal é Lisboa? Se alguém Se sabe. está disponível. Exatamente. Se a informação está Por que que eu disponível em vou? tempo real. E daqui a pouco, talvez integrada com o nosso cérebro, né? Pois é. Pois é, então, por que que eu preciso aprender determinado assunto? Cada vez que eu precisar desse assunto, eu vou lá na IA, jogo lá, ela me retorna. Inclusive com o meu contexto, com a minha linguagem, e pronto para fazer o que eu quero. Então, o quanto que o nosso cérebro vai estar mais livre para a gente pensar de verdade? Eu acho É. que esse é outro ponto crítico. Eu sempre pensei o porquê que eu tive que estudar química orgânica, todos os elementos, todas as... Ah, legal, é legal saber você, mas assim, né? Aprender em profundidade, né? Você vai num pré-vestibular, você tem que saber todas as ligações, as covalentes, não covalentes. Minha mãe é professora de química, mas Literatura. não adiantou muito porque não é minha praia. Mas eu concordo com você, né? Cara, você não precisa, você precisa ter um conhecimento geral, e eu acho que o conhecimento específico vai estar ali a um passo. Uhum. E aí, se você analisar o conhecimento antes, ele estava limitado a determinada geração de conhecimento por determinadas pessoas, poucas, que geravam conteúdos. Os livros foram para os livros e você tinha acesso através dos livros, mas isso foi para a internet. Cada vez a informação ficou mais rápida, mas ainda era difícil de achar. Aí veio o Google, ficou mais rápido de achar, mas ainda Google é uma coisa chata, você fica lá, procura, roda, roda, roda. Agora o negócio está literalmente instantâneo. É. Então, assim, se você olhar por um lado de evolução da humanidade, isso é um salto quântico em ter informação instantânea, né? E aí eu vejo um problema, uma situação, é que a nossa escola Não está não está preparada para isso, na grande maioria, porque o professor ele precisa passar de ser o cara que levava o conhecimento, tudo que a gente falou, o conhecimento está disponível, cada um pode acessar, para ser o cara que motive as pessoas a serem curiosas, a querer buscar, desenvolver as coisas. E esse tipo de professor, nem todos entenderam isso, talvez nem todos queiram fazer isso, porque estão acostumados no modelo antigo. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pega os alunos e fala assim: eu quero que vocês façam para amanhã um trabalho sobre a bomba de Hiroshima. No dia seguinte vai ter um lindo trabalho feito pelo ChatGPT sobre a bomba de Hiroshima. O que gerou de sabedoria? Nada. Eu acho que o professor fala assim, pessoal, amanhã nós vamos fazer uma disputa na sala. Vocês do lado de cá são a favor de jogar bomba atômica e vocês do lado de cá são contra jogar bomba atômica. Então se preparem, use o que vocês quiserem. Mas Usa amanhã, IA. usa IA, usa usa o IA. ChatGPT e amanhã venham para a sala e nós vamos debater. No final nós vamos ter que decidir se jogamos ou não a bomba atômica. Gera sabedoria? Quer dizer, Gera. não é mais sobre você saber ou ter o conhecimento, que, Não. né, decorar aquele conhecimento. É você usar esse conhecimento para você ter senso crítico, Isso. que eu acho que é o que falta muito hoje nas pessoas, né? E uma coisa que eu vejo acontecendo, e é até com o que nós trabalhamos, é a chegada da inteligência coletiva. Né? A chegada da inteligência. Inteligência coletiva não é você ter pessoas inteligentes. Inteligência coletiva é você ter pessoas inteligentes e diferentes. Uhum. Então, se eu trago um problema aqui e nós estamos no mesmo nível, e eu coloco o meu problema para você, você vai trazer insights que eu não pensei e que o Lucas não pensou, simplesmente porque nós somos diferentes. Então, eu acho que o caminho do executivo caminha muito, primeiro, para o autodidatismo, ele vai ter que buscar as coisas aqui, ele vai ter que aprender a fazer isso aí, mas segundo, para esse relacionamento com pessoas do mesmo nível, para poder trocar experiências. Uhum. Experiências. O valor está nas experiências. A informação vai estar ali, mas como cada um usa, É isso aí. que é o que faz a diferença. É isso Né? aí. Exatamente isso. Todo mundo tem acesso. É isso aí. Sim, eu acho que talvez a tecnologia que fez aquela curva de exponencial o mais rápido possível, porque a democratização dela foi Muito rápido. quase que instantânea, Eu né? só queria completar com um ponto. Eu acho que a escola hoje, como se fosse a escola do ensino fundamental, ela deveria muito mais se preocupar em ensinar para as pessoas como viver do que como saber.
Uhum. né? Eu escrevi um artigo para o Jornal E Notícia. saber vai estar ali. Eu escrevi um artigo para o Jornal Notícia há alguns anos atrás, dizendo que o funcionário que as empresas estão buscando está no jardim de infância. Você tem filho pequeno, lá eles são livres, eles trabalham, eles atuam em conjunto, eles Isso, empreendem, eles isso. não têm medo, eles arriscam. Aí quando vai para o ensino fundamental, é um olhando para a cabeça do outro. Não pode olhar para o lado, não pode colar. Eu gostei. Você passa. O cara que tem TDAH, então ferrou. O cara passa mais tempo olhando o cabelo do amigo da frente do que o quadro. Falando, pô, Um, dois, peraí, esse três, cara quatro. penteou o cabelo. É, eu era meio assim. É, primeiro eu sentava na primeira fileira, daí eu prestava atenção. Daí quando eu fui pro fundão, ferrou, porque era um monte de cabeça na frente. Olha E aí, aí eu acho que é um modelo que está totalmente em xeque, né? Totalmente chefe. Esse modelo Totalmente chefe. educacional e tudo mais. E hoje você é professor já há alguns anos, né? Sim. E como que você está vendo isso hoje dentro da sala de aula? A mudança está acontecendo? Tem que mudar o professor. Tem que mudar o professor. Tem que mudar o professor. É, acho que não só o professor, Não né? estou dizendo trocar o professor, mas o professor precisa mudar. Sim, Precisa mudar a forma dele. E muitos não querem mudar. E se a gente pegar hoje esse mundo prático da inteligência artificial, o que que vocês podem dar de dica para uma pessoa, um executivo, não só um executivo, não, né? Quem hoje as pessoas, tanto funcionários, colaboradores, que caso prático que vocês diriam assim, ó, sai daqui amanhã e faz isso. Tem alguma coisa que vocês diriam assim, ó, usa essa ferramenta, testa isso aqui. O que que vocês poderiam trazer de insight para o pessoal em relação a, putz, o que que eu faço amanhã? olha, se você, Só para o cara sair desse papo aqui e falar, bom, Lição de casa. vou para algum lugar, né? Um to-do. assim, se você quer começar com o IA e gerar resultado, o que, que eu diria? Primeiro, não fala para ninguém. Skunk work Com- total. Começa você ali, entendeu? Vai na sua empresa, pega um processo. Aliás, antes, né? Vê se a sua empresa tem alguma política de IA para você não se dar mal depois, né? Mas assim, pega um processo que é só teu, vê como que você quer melhorar ele, e assim, 90% dos formatos de melhoria você vai ter usando IAs generativas, as LLMs padrões, né? ChatGPT, Gemini. Então, não precisa inventar muito. Pega esse processo, que de repente é só teu, e mensura. Quanto tempo que eu demoro sem IA? Uma semana. Faz ele com IA. Como que você vai fazer isso? Joga na IA, ou YouTube, ou para você jogar na IA, como que a IA pode te ajudar? Para vocês entenderem o quão fácil que é. Eu acho legal isso. Primeiro eu peço para ele criar, para IA criar um prompt sobre o que eu quero. Aí ele vai lá e gera um prompt mais eficiente do que aquele que eu posso gerar. Sim, se você pegar o teu processo, escrever Mas e jogar lá, hoje você me diz o que que você usa? Qual LLM você gosta de usar? Agora é na prática mesmo, por assim. questão de comodismo, eu uso o ChatGPT. ChatGPT? Pelo seguinte, como eu comecei com ele, tá todo o meu histórico lá. Aham. E aí ele acaba tendo muito contexto meu, né? Mas eu assino o Gemini também e o Claude, né? E assim, eu já percebi que quando eu não gosto de uma resposta do Testa no ChatGPT, outro. eu vou pro outro, vou pro Isso, outro, vou eu pro faço outro. isso também. Isso é algo natural, mas 90% das coisas o ChatGPT resolve. Eu tô no Tá? cloud da Anthropic. Depois que eu comecei, aí eu faço ao contrário. Eu vou, peço para ele, tal, tal, tal. Aí eu não gosto da resposta, eu pego o mesmo prompt e jogo no GPT só para testar, só para ver assim, vamos ver o que que esse Ah, carinha vai me responder de diferente, e né? tem diferença. E tem, né? Eu queria te fazer essa pergunta também. Se eu fosse um gestor hoje, tivesse uma equipe, e eu quisesse entrar no mundo da IA, eu treinaria a minha equipe em IA. Não faria nada. Levaria alguém lá, especialista. Pessoal, trouxe um treinamento, vamos falar de IA com vocês. Essa ferramenta aqui, essa ferramenta aqui, essa ferramenta aqui. Treina eles e fica olhando o que vai acontecer. Ou seja, né? Dá ferramenta para as pessoas criarem a solução, né? Deixa eles ver onde eles podem, que processo eles vão entender que pode ser melhorado. Faz a revolução de baixo para cima, não de cima para baixo. Só Sempre olhando, prestando atenção, né? aí eu acho que só tem que dar autonomia, né? No tipo, gente, vocês têm autonomia para criar aqui, né? E eu concordo muito contigo, porque
quem, entre aspas, sofre é quem está fazendo, É. né? O executivo ele está ali Sim. mais gerenciando. Então, Tá só na ansiedade. você botar na mão de quem executa é a melhor ideia, é a melhor saída para que você tenha produtividade, né? Legal, legal. Acho que é uma baita dica de realmente capacitar, assim, não inventa moda, capacita as pessoas que elas sabem o que Ela fazer. sabe como fazer. Ninguém gosta de fazer trabalho burro, né? No Não. final das contas, né? Não. Se você fala para a pessoa, cara, isso aqui dá para fazer melhor e ela entende, que é um ponto importante, né? A adoção é muito mais E fácil, né? nós somos criados para ser competitivos. Então, se tem uma equipe com 10 e um faz um processo, Aham. equipe, O outro já isso fala, é pô, por que que eu continuo quebrando pedra aqui Exatamente, nesse negócio? Mas é uma assim, reação em cadeia. vocês dois, assim como eu, já trabalharam com implantação de software. Eu vou contar uma pequena historinha aqui. Quantas vezes a gente estava implantando um software e tinha gente contra a implantação porque o software era comprado para cortar, para demitir pessoas. Sim. Só várias vezes, né? Então, no fundo, esse medo congela um pouco e gera também essa incerteza. E o que é natural com qualquer tecnologia. Era com ERP, né? Folha, e é com a IA também. Tem uma frase do famoso filósofo, professor Vanderlei Luxemburgo, que diz o seguinte: o medo de perder tira a vontade de ganhar. É isso aí. Então, vou jogar aqui. É isso aí. E assim, ó, a gente já está encaminhando aqui pro final do nosso episódio. E queria pedir para vocês tentarem assim tangibilizar resultado, né? Então, o que vocês diriam para as pessoas, para um executivo hoje, assim, como é que se mensura o impacto da inteligência artificial na visão de vocês? Dá para mensurar? Não dá? Lógico que dá, sim. Eu quero pegar num ponto já que o Lucas já falou, precisa saber o que quer, né? Se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho serve, então eu preciso saber o que eu Sim. quero. E eu acho que tem que implementar e mudar rápido. Se deu certo, continua, mas se percebe que não está certo, muda rápido, volta, refaz, repensa, não ficar querendo pagar para ver. Não deu certo, tentamos, beleza, vamos fazer outra coisa. Porque Pensa rápido, pensa barato, né? Erra rápido, era erra rápido. barato. E eu acho que a IA dá para errar barato. Sim, Tá? dá, Prototipa muito barato, rápido, muito é barato, fácil. né? Mas as empresas elas têm que lembrar que elas têm um propósito de existência, e eu tenho que olhar se aquilo que eu estou fazendo está Tá lá. tá melhorando o meu propósito. Se tiver, segue. Se não tiver, muda rapidinho. Tá mexendo no teu mapa estratégico, tá fazendo a evolução de um resultado chave, tá, Eu né? acho que esse é o ponto, Diego. As metas não mudam. Você tem que usar a IA para mexer o ponteiro das suas metas. E se não tá mexendo, Se não está mexendo, Uma vez, não tá funcionando. não tá uma funcionando. vez um aluno repetente do Einstein recebeu a prova de repetência e falou assim para o Einstein: professor, as perguntas são as mesmas do ano passado. E o Einstein respondeu: sim, mas as respostas mudaram. E é a mesma coisa. O executivo ele é cobrado sempre pela mesma coisa: resultado, venda, faturamento, satisfação. As formas de fazer mudaram. A internet a IA é uma forma de fazer diferente. Legal. Pessoal, foi um prazer falar com vocês, né? Foi um prazer falar com o Célio, obviamente que com o Lucas também, né? Mas desculpa, mas o Célio já foi meu CEO. É diferente a relação, tá, Lucas? Não, Ele está me chamando de velho. foi muito legal conversar com vocês, ter esse papo aqui, tá? Queria agradecer. Obrigado. Obrigado, Célio, por terem topado esse papo, esse desafio. E para você que está assistindo a gente ou está escutando, dia 29 e 30 de novembro, a Cofound vai estar promovendo uma imersão executiva, onde a gente vai estar falando sobre inteligência artificial, impactos em negócios, e vai ser um programa bem especial e bem focado no mundo de líderes de negócio. Então, se você tem interesse, entra lá no Cofound BR no Instagram, coloca a palavra executivo, que o Léo vai falar com você. O Léo é nosso robozinho da Cofound, né? Segue a gente no Insta, acessa o nosso site
né, cofound.com.br, e acompanhe aí os nossos próximos episódios. A gente está tanto no YouTube quanto no Spotify. Eu sou o Diego Zagonel, host desse episódio, e até a próxima. Abraço.